diretor da área de recursos humanos solicitou ao seu funcionário Roberto que lhe entregasse um relatório com a média de salários do Departamento de Informática. Assinale a alternativa correta sobre qual função do Excel 2016, versão em português configuração padrão, retorna a média dos salários. Letra A, média. Letra B, soma. Letra C, metade. Letra D, máximo. Então vem comigo aqui e vamos acompanhar na prática, pessoal. Olha só, aqui eu tenho a minha planilha do Excel. Imagina que eu gostaria de colocar aqui uma lista dos salários de uma determinada empresa. Então vamos colocar ali, vamos imaginar que João recebe lá R$ 3.400. Vamos imaginar que a Maria recebe R$ 5.600. Vamos colocar ali o Pedro recebe, vamos colocar aqui R$ 3.893. E assim por diante. Então poderia ter ali uma listagem com vários funcionários e os seus diversos valores de salário. E aí eu gostaria agora de usar uma função para calcular a média dos salários do João, da Maria e do Pedro. Quer dizer, eu quero saber qual é a média salarial aqui desse meu departamento de informática que tem esses 3 funcionários. E aí eu posso montar bem simples e fácil, observa, igual, aí eu digito média, abre parênteses, e agora eu coloco as células que contêm os salários. Então, eu poderia colocar aqui B1, que é onde tem aqui o salário do João. Vamos botar B1, célula B1, 2 pontos, B3. Por que eu estou botando B1, 2 pontos, B3? Porque 2 pontos significa intervalo. Então, quando eu peço igual média, abre parênteses, B1, 2 pontos, B3, eu estou pedindo a média dos valores da célula B1 até a célula B3. E se é de B1 até B3, vai entrar B1, B2 e B3. Então agora eu vou dar Enter e ele vai me dar o resultado da média salarial aí do João, da Maria e do Pedro, quer dizer, desses funcionários que trabalham na empresa no departamento aqui de informática. Então eu vou dar Enter e a resposta foi que a média salarial é de R$ 4.297,66. Uma outra forma de fazer essa mesma função média, em vez de colocar igual média, abre parênteses, B1, 2 pontos, B3, que significa da célula B1 até B3, portanto de B1, que é o salário do João, até B3, que é o salário do Pedro, passando pelo da Maria, B1, B2 e B3, é B1 até B3, por isso 2 pontos. Uma outra forma é colocar individualmente cada um deles. Eu poderia colocar separando com ponto e vírgula cada um desses valores de salário. Por exemplo, B1, que é o salário do João, ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula separa argumentos, aí eu boto B2, que é o salário da Maria, ponto e vírgula, B3, que é o salário do Pedro. Então, se eu colocar ponto e vírgula no lugar do 2 pontos, o ponto e vírgula separa os argumentos. E aí eu tenho que indicar cada um dos argumentos dos quais eu desejo extrair a média. Então, nesse caso, igual média B1, ponto e vírgula, B2, ponto e vírgula, B3, significa que eu quero a média do valor da célula B1, que é o salário do João, B2, que é o salário da Maria, e B3, que é o salário do Pedro. Por isso que eu botei ponto e vírgula. Então, quando eu coloco ponto e vírgula, não coloquei 2 pontos, aí eu tenho que indicar cada argumento que eu quero extrair a média. Mas o resultado aqui no final vai dar o mesmo do exemplo anterior. Vou dar Enter e a média salarial foi 4.297,66. Então, a função que nos permite aqui dentro do Excel extrair a média aritmética, no caso aqui a média dos salários, do pessoal da área de informática, como ele pediu, é a letra A, a função média, que nós temos aqui como gabarito e a resposta dessa questão. Não era a soma, porque a soma simplesmente vai fazer a soma dos valores indicados. Não era a função máximo, porque a função máximo pega apenas o valor maior que nós teríamos dos salários indicados. Então aqui, se é a média, tem que ser a função média mesmo, como a gente montou ali no passo a passo explicando para vocês.